Paz do Senhor, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao canal Pastora do Vale. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus amados, desde já eu já peço o seu joinha nesse vídeo, não esqueça de dar o teu joinha. E se você não se inscreveu, se inscreva no meu canal, no nome de Jesus. E ative o sininho das notificações. Queridos e amados, quero trazer uma palavra do Senhor para nossos corações, nossas vidas. Amados irmãos, não sei se você já ouviu alguém falar assim, né? Quem tem promessa de Deus não morre. Tem até um louvor, né? Quem tem promessa de Deus não morre, não. Mas vamos lá, irmãos. Eu já vi muita gente com promessas morrer, né? Muita gente com promessas morrerem. Amados irmãos, quando Deus ele faz uma promessa, ele cumpre na vida daqueles que continuam e permanecem na presença do Senhor. A gente vê, irmãos, Israel quando saiu lá do Egito, Deus tinha uma promessa na vida dos nossos amados irmãos que saíram do Egito e em colocar na terra prometida. Não foi isso? Deus não prometeu que levaria o povo até a terra prometida? Você vê? Aí a coisa como eu estou falando aqui é real. Muitas promessas, não que Deus é infiel, porque Deus é fiel naquilo que Ele fala. Ele é fiel naquilo que Ele fala. Então, quando Deus faz uma promessa, Deus cumpre mais na vida dos que permanecem fiel. Não é porque Deus fez uma promessa e que aquela promessa não pode se tornar inválida. Se torna inválida porque não vai acontecer, não vai se cumprir, porque Deus não cumpre uma promessa na vida de quem continua no pecado. Se Deus fez uma promessa e a pessoa está na presença do Senhor, quando o Senhor fez aquela promessa e aquela pessoa vai e desvia dos caminhos do Senhor, aquela promessa não vai se cumprir. Não vai se cumprir. Por isso que Deus falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença. Deus fez um monte de promessa para Abraão, mas Deus disse: anda na minha presença. Então você vê que o negócio de Deus é para a pessoa andar na presença dele, para que ele cumpra os propósitos dele na vida daquela pessoa. Enfim, como eu estava falando, Israel saiu do Egito e tinha uma promessa de ir para onde? Para a terra prometida. E o Senhor, Ele cumpriu. Mas a gente vê que no meio do caminho, meus irmãos, aconteceram coisas na vida dos nossos irmãos que saíram do Egito, coisas horríveis. Por quê? Deus ia colocar todos ali dentro da terra, mas não entrou. Não entrou. Aquelas pessoas não entrou na terra prometida. E aí Deus é infiel? E aí Deus, por que Ele não cumpriu? Mas Ele cumpriu na vida daqueles que permaneceram fiel. Daqueles que saíram do Egito, só entrou duas pessoas. Duas pessoas na terra prometida. Dos que saíram do Egito, só entrou duas pessoas na terra prometida que Deus havia prometido. Aquelas pessoas morreram. Deus matou no deserto. Até Moisés não entrou na terra prometida. Você vê que coisa? Será que foi Deus que foi infiel nas suas promessas? Porque Josué e Caleb entrou. Os únicos que permaneceram firmes nos propósitos do Senhor foi Josué e Caleb. Então isso quer dizer que Deus, quando Ele faz uma promessa, aquela promessa só será cumprida se a gente permanecer nos propósitos do Senhor. Aquela promessa só será cumprida se a gente permanecer na presença do Senhor. Se não permanecer, você pode morrer,
e a promessa não ter se cumprido. Porque às vezes Deus prometeu e você estava na igreja. Você estava na presença dele. Aí você sai da presença do Senhor, você vai viver o mundo, você vai curtir o mundo, e aí Deus agora, porque falou, se sente na obrigação de cumprir? Não. Quando ele fez, ele prometeu para você, mas você estando na presença dele. Moisés não entrou na terra prometida. E aí, foi Deus que foi infiel nas suas promessas? Por que Moisés não entrou? Moisés desagradou a Deus em algo que Deus não permitiu, quando ele feriu a rocha por 3 vezes. Moisés perdeu a paciência. Moisés também ficou irado. E não era desse jeito que ele tinha que ter ferido a rocha. Muitos murmuraram contra Deus e contra Moisés. Deus mandou serpentes venenosas no deserto, picou aquelas pessoas e matou muita gente. Então, muita gente morreram no caminho. Muita gente não usufruiu dessa promessa de Deus. Então, meus irmãos queridos, esse negócio de quem tem promessa de Deus não morre, não, morre sim. Quem tem promessa morre sim. Morre. Aquele que estiver no caminho de Deus, Deus vai cumprir antes que ele morra. Mas se a pessoa saiu da presença do Senhor, aquelas promessas não vai se cumprir. Não vai se cumprir. É desse jeito. Porque tem o homem de Deus, Moisés, o grande homem de Deus, homem que não teve homem como ele, mas ele ficou de fora da terra prometida. Porque Moisés fez algo que desagradou a Deus, e como Deus é um Deus de justiça, Deus não é um Deus que apoia um e desapoia o outro, ele puniu todo mundo. Aqueles que entrou na terra prometida foram os netos dos que saíram do Egito. Foi os netos dos que saíram do Egito e que morreu lá no deserto. Não teve o privilégio de entrar na terra prometida. Só os seus netos que entraram, porque foram 40 anos que eles ficaram no deserto, nasceu muitas crianças. E aquele povo morreu. Não viu a terra prometida. Por quê? Desobedeceu ao Senhor. Ah, pastor, mas morreu porque já estava velho. Não. Porque Deus tem poder de preservar o velho e dar muita vida para o velho. E por que entrou Josué e Caleb? Caleb, até 85 anos, se não me foge da mente. Se eu errar, me perdoe, que eu não sou muito boa para guardar as coisas. Até 85 anos, quando ele entrou na terra prometida, Caleb, ele disse assim, gente, porque quando eles entraram na terra prometida, tinha cananeus, heveus, tinha aquela tropa toda que estava ocupando a terra e a terra precisava ser desocupada. Viu? A terra que tinha gigantes. Sabe aquela terra que os espias de Moisés foi lá e que viu os gigantes? Estava realmente, de fato, ocupado com o povo lá. Tinha povo grande, povo poderoso. 7 nações. E elas precisavam ser tiradas. E Caleb, com 85 anos, disse assim, gente, eu ainda estou pronto para puxar a espada da bainha e ir lutar contra esse povo, esses gigantes. 85 anos, irmão. É o que eu falei. Por que Caleb e Josué entrou? Porque eles perseveraram em servir ao Senhor. Está escrito na Bíblia. Eles perseveraram em servir ao Senhor. Caleb e Josué, firme e forte, porque Deus preservou a saúde deles. Eles estavam velhos de idade, mas estavam fortes dentro de si. Estava firme dentro de si. Então ele tinha ainda vigor para lutar, para puxar a espada contra os heveus, cananeus, jebuseus, toda aquela tropa de gente que estava ali na terra prometida, porque aquele povo precisava ser expulso. Viu? A terra não estava pronta não, viu, gente? Não estava limpa. As nações estavam ali dentro e o povo ia precisar lutar. Mas Deus disse, não tenha medo, são como gafanhotos que cobrem a terra, homens grandes, mas eu vou na frente de vocês e vou derrubar. Então Deus encheu o povo de promessas, mas muitos não conseguiram viver essa promessa. Então eu quero deixar uma coisa aqui, gente. Quem tem promessa de Deus, morre sim. Se ele não continuar na presença do Senhor,
se ele for viver o mundo, uma pessoa está na igreja, recebe uma promessa de Deus, ele está uma bênção na igreja. Mas aí ele vai curtir o mundo, vai viver o mundo, outros vai para o mundo das drogas, o mundo do crime. Chega lá, é morto. É morto. Leva um tiro, foi fazer um assalto. Mas quando estava dentro da igreja, ele recebeu muitas promessas. Mas saiu da presença do Senhor, foi lá e veio a morte e ceifou. Quantos eu já vi? Quantos que morreram tendo promessa de Deus? Então, amados, esse negócio de que quem tem promessa não morre, não. É um louvor muito bonito. Mas é aqueles que permanecem na presença do Eterno. É aqueles que permanecem na presença do Deus Eterno. Esse sim, antes que ele morra, o Senhor vai cumprir aquilo que ele prometeu, mas os que permanecem, porque Deus fez promessas para Abraão, mas Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Entende? Que o negócio de Deus é com aqueles que andam na presença do Senhor. Entende que aquele que está na presença do Senhor, que tem promessas de Deus e fica firme até o fim, é nesses que Deus vai cumprir a promessa. Mas estava na igreja, recebeu a promessa e está lá curtindo o mundo. Quer dizer que Deus agora vai se sentir na obrigação, porque ele falou, preservar a vida dessa pessoa. A pessoa não quer mais Deus, a pessoa quer o mundo, quer a curtição do mundo. Aí Deus, porque falou, vai ficar preso à sua palavra? Não. Não. É para aqueles que são fiéis, os que estão na presença do Senhor. Esse sim, não morre antes que se cumpra a promessa do Senhor. Tá bom, meu querido? Então não vai nessa de que a pessoa recebeu a promessa de Deus e deixa Deus e vai lá servir a Satanás e a vida dele vai ficar a vida inteira lá. Viu? Olha, vocês lembram, gente, do rapaz pregador? Eu esqueci o nome dele, um grande jovem pregador, que ele foi comemorar o aniversário dele lá não sei se era boate, lá, que quando veio no meio do caminho, morreu no meio do caminho. Ele com aquela moça, a moça não morreu, ele morreu. Grande pregador, que ele estava até com a pulseirinha do baile, do lugar que estava, foi uma boate, um negócio assim, hein? E não morreu? Será que ele não recebeu nenhuma promessa que seria um grande pregador, que Deus ia levar ele para os outros lados da terra? Deus promete, mas se a pessoa não quiser servir o Senhor deixa. Eu amo os que me amam, diz a palavra do Senhor. Aqueles que me honram, eu honrarei. Quem desonra a Deus é desonrado, e quem honra a Deus é honrado. Viu? Será que aquele jovem não recebeu nenhuma promessa de Deus? Mas ele resolveu deixar Deus naquele dia e foi curtir o aniversário aonde não deveria e morreu. E agora? Hein? É o que eu falei. Pense, a promessa de Deus é para os que permanecem fiel, os que saem fora da presença do Senhor. Deus não tem compromisso com esses. Deus não tem compromisso com quem abandona, porque o povo de Israel se levantou contra Deus e Deus destruiu lá no deserto, morreu, foram enterrados no deserto. Entenda isso, irmãos. Viu? Fica nessa ondinha que quem tem promessa de Deus não morre, mas é aqueles que permanecem na presença do Senhor. Eu espero que você tenha entendido, queridos, esta palavra. Entra aí e comente. Se você concorda comigo, meu canal é livre, você pode comentar, tá bom? O que você acha desta palavra? Em nome de Jesus, dá o seu joinha, que é muito importante para o canal. Viu? Se você não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho das notificações. Que Deus te abençoe e que você guarde essa palavra. Se você recebeu alguma promessa do Senhor, você quer que ela aconteça, permaneça firme e forte até o fim. E aí a promessa vai se cumprir. Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.